Olá, amigas e amigos da filosofia, bem-vindos a mais uma das nossas conversações filosóficas. Hoje eu vou conversar com a professora Suzana Oliveira Dias, que tem uma pesquisa na área da educação, ela também vem da biologia e edita uma revista muito interessante, Climacom. Ela está online também, depois vocês podem visitar a revista. E começar perguntando como é que foi essa trajetória, né, da biologia para a educação e sobre a revista também. A gente vai conversando. Obrigado pela presença aqui. Tudo bom, Suzana? Tudo bom, Caio? Bom, primeiro agradecer pelo convite, é uma honra estar aqui, é uma honra ter conhecido o canal Conversações Filosóficas e conhecer o teu trabalho, a tua experiência de divulgação como conversação. Gosto bastante dessa ideia, acho bem bonita. Então, obrigada. E agradecer também pela possibilidade da riqueza, né, do que o canal traz. Eu conheço alguns dos materiais, então queria agradecer por poder estar junto. Queria começar dizendo que acho que essa é uma questão que eu gosto muito de pensar, né, assim, do convite para estar junto. Essa é para mim, eu gosto de pensar a comunicação como nessa perspectiva de um convite para estar junto. Bom, eu fiz biologia na Federal da Bahia e me afastei bastante da biologia no mestrado, no doutorado, entrando numa relação mais com as artes, com a filosofia, aqui na educação, da Faculdade de Educação da Unicamp, e pensando especialmente no doutorado, uma relação com o papel jornal, o papel revista, o papel multimídia, o papel tela do cinema, e uma possibilidade de pensar uma comunicação que desse atenção ao papel. Então, acho que esse processo me afastou bastante da biologia e a revista Climacom, ela é uma possibilidade de voltar para a biologia de um outro modo. Então, nos últimos 4 anos, fazendo um salto enorme, assim, falar dessas coisas dessa maneira é sempre meio estranho, mas acho que nos últimos 4 anos, a sensação que eu tenho é que a biologia voltou com muita força, porque logo depois do meu doutorado eu trabalhei com o tema de biotecnologias um tempo, mas eu trabalho no Laboratório de Estudos Avançados em Jornalismo, do LabJOR, da Unicamp, e o tema das biotecnologias, eu acho que era um tema que provocava em mim bastante reação em relação à biologia e às biotecnologias. Então, eu não tinha um encontro propriamente com a minha graduação. E depois de 2014, quando eu comecei a trabalhar com com as mudanças climáticas, e a gente fundou a revista Climacom, eu tive uma sensação de um encontro mais alegre, assim, uma lucidez alegre. A Stangers usa essa expressão que eu acho muito bonita, assim, muito inspiradora. Acho que eu tive uma espécie de lucidez alegre, assim, um reencontro com a biologia a partir de outra perspectiva. E acho que hoje eu me encontro na minha pesquisa num momento bastante especial para mim, de um diálogo entre as humanidades, a biologia e as artes, para pensar esse campo da comunicação, pelo menos é algo que me mobiliza muito, especialmente porque as mudanças climáticas, diferente do tema das biotecnologias, colocaram para mim uma questão de que eu precisava reinventar minha conexão com a Terra. E isso não podia ser um mero discurso, não podia mais ser tinha que haver com uma mudança também na maneira como eu ia começar a pesquisar, pensar, trabalhar com esse tema, né? Então, a Climacom, ela tem um chamado muito forte. Eu costumo dizer que ela tem uma vida própria. Não sei se você sente isso com o canal Conversações Filosóficas, mas eu sinto. Eu gosto de imaginar ela como uma espécie de recife de coral, e isso, para mim, cria possibilidades de compreender o modo de existência dela bastante potente, assim, e também me engaja com uma responsabilidade muito grande de poder estar junto com ela,
criando possibilidades de que esse Recife continue, né, como um berçário especulativo, vamos dizer assim, né, que pensa questões ligadas às questões ambientais, ao antropoceno, Gaia, a partir de perspectivas e narrativas que buscam constituir outros campos problemáticos, né? Porque, afinal, eu me lembro sempre, desde criança, eu ouço essas questões ligadas a mudanças climáticas, imagino que você também lembre disso, né? Então, são narrativas muito cansadas, né? Assim, em que a gente precisa experimentar efetivamente, assim, uma outra força política das palavras, das imagens, dos sons. Encontrar isso não é muito fácil, né? Assim, encontrar esses caminhos. Então, eu sinto... Aí, não sei, fiz um apanhado, assim, rápido. Muito bom. Eu queria Até... perguntar para você que está na fronteira da biologia com a educação, como que você pensa essa questão contemporânea de uma ausência de uma pedagogia científica mínima em vários setores da sociedade, grande parte da população, até os ataques, né, contra o desenvolvimento da ciência, né, e de negar que há aquecimento global, esse tipo de coisa, né? Como que você vê isso? Olha, Caio, eu acho que tem muitas... É um hiperproblema, né? Assim, tem muitas questões envolvidas. Eu não diria que tem uma ausência. Eu acho que talvez a gente esteja enfrentando questões que passam por aspectos muito complexos, né? E geralmente a gente deposita na educação, né? Assim, a educação e a comunicação são dois campos que comumente a gente atribui e coloca o problema, né, para esses campos, sem conseguir, acho que, acessar a dimensão problemática efetiva, né, do que envolvem as práticas pedagógicas e comunicantes. Eu acho que esse talvez seja um grande problema, a gente não olhar com atenção. Então, acho que esse chamado a olhar com atenção me parece ser uma das questões que está em jogo agora, né? Assim, e que diz respeito, por exemplo, a essas atitudes cada vez mais intensas e nefastas, negacionistas, não só das mudanças climáticas, mas de tantas, né, da vacina, por exemplo. Né? Então, acho que acho que tem muita gente estudando, mais especificamente a questão do negacionismo. Eu queria citar a Débora Danovski como sendo, né, uma das filósofas no Brasil que tem estudos bastante interessantes nesse campo, então não trabalho propriamente com isso, mas tenho me interessado com um problema que é o problema de que o negacionismo das mudanças climáticas, ele não se manifesta exclusivamente quando as pessoas dizem eu não acredito em mudanças climáticas, ou acho que não está esfriando, está aquecendo, ou melhor, não está aquecendo, está esfriando, não tem a ver com atividades humanas. Eu sinto como se o problema fosse também de outra natureza. Ele envolvesse não das ciências, mas uma negação da realidade, do real. Então, assim, acho que a gente está vivendo um problema muito grave, né? Que é uma incapacidade de muitos de nós, e esse de... Nossa, Caio, eu estou vendo você travado, não sei se está travando para você. Estou travado? Para mim está normal. Tá. Tá normal? Tá, então vou continuar. Mas, assim, até tinha escrito um pouco em torno disso. Eu não tenho uma reflexão muito já feita em torno disso, né? Assim, mas eu gostaria de trazer, assim, que eu acho que tem uma dimensão aí que é uma dimensão de uma incapacidade mesmo coletiva, né? Assim, de sermos capazes de instaurar uma realidade potente e afirmativa, né? Assim, capaz de acolher
os problemas, as multifaces, né, múltiplas dimensões dos problemas ligados às mudanças climáticas. Então, por exemplo, no campo das imagens, não são apenas imagens que não são apenas as narrativas, né? Não só imagens, palavras e sons, não são apenas aquelas que estão dizendo que as mudanças climáticas não estão acontecendo, que estão negando as mudanças climáticas. Eu sinto que essa aposta excessivamente representacional que atravessa a comunicação, e que atravessa a criação com as imagens, palavras e sons, ela termina produzindo como efeito também uma negação da realidade, portanto, uma negação de vários aspectos da realidade, incluindo as mudanças climáticas. Então, quando na revista Climacom a gente tem trabalhado numa investida muito importante de uma experimentação coletiva, de produção de novas narrativas coletivamente e de narrativas que produzem interferências nas imagens, né, buscando produzir visualidades e sonoridades que nunca foram vistas nem ouvidas e que têm pequenas alterações, não é nenhuma revolução, assim, mas que de alguma maneira convocam algum tipo de perturbação, de alteração nessas visualidades e sonoridades e nos fazem pensar o que pode ser comunicar, né? O que é uma imagem, uma palavra, um som, né? Assim, como testemunhar, né? Assim, colocam em xeque uma relação já dada com as imagens, palavras e sons que pressupõem que elas representariam alguma coisa que estaria fora delas e não que elas podem ter uma vida própria. Então, isso tem me interessado bastante. Bom, eu não tenho escrito isso tanto pensando com negacionismo, eu acho que é alguma coisa para o futuro. Gostaria de pensar isso com calma, mas a gente tem pensado um pouco como é que essa dimensão desses sistemas comunicantes, eles participam desse processo de negação da realidade a partir de uma insistência, né, de operações representacionais bastante intensas, né, e que terminam produzindo uma sensação de repetição do mesmo. E essa ilusão dessa representação do mesmo, dessa repetição do mesmo, ela é um grande problema para a gente conseguir se engajar efetivamente, né, com essa produção de uma realidade potente, afirmativa, né? Então, não sei, acho que tem essas dimensões que me tocam muito. A gente tem na Climacom uma inspiração muito forte em Deleuze e Guattari, né? E acho que um dos aprendizados que a gente tem com as leituras de Deleuze e Guattari no nosso grupo de pesquisa, que é o Multitão, Proliferar, Subvertendo Ciências, Educações e Comunicações, é um grupo que tem se inspirado muito no Deleuze e Guattari, sobretudo nessa busca por não apenas denunciar esse funcionamento, né? Esse funcionamento marcado pela opinião, pela propagação de palavras de ordem, por essa proliferação incessante, né, de ilusões e de negações da realidade, que a gente associa fortemente a essa lógica recognitiva, a essa lógica, né, essa insistência numa lógica recognitiva. Mas também o que eu sinto que o Deleuze e Guattari convocam, e que o grupo tem se mobilizado muito, a Climacom é muito mobilizada por essa perspectiva, é a ideia de que a gente precisa se engajar por fazer existir novos sistemas comunicantes, né, novos modos de disseminar e de comunicar, que suspendam esses julgamentos, né? O Deleuze até tem no livro Crítica e Clínica, ele tem essa fórmula que eu acho muito potente, que é a ideia de fazer existir, não julgar. E então, assim, a gente não tem muito tempo a perder com as denúncias, né, desses processos. A gente precisa se engajar para fazer existir essas novas possibilidades de estar junto
com a Terra, de estar presente neste mundo, né, conectados com este mundo. Então, a revista ela tem uma vida que não é uma vida só online, é a primeira revista do LabJOR da Unicamp que se dedica às artes, na relação com as artes, não apenas as artes, mas tem uma forte relação com as artes, e é a primeira revista que também assume uma existência não exclusivamente na tela e dentro do espaço ali de produção da própria revista, né? Mas que amplia para eventos, para oficinas, aulas, que se multiplica, que propõe encontros, e que propõe criações conjuntas, né? Assim, o Deleuze diz em algum lugar, numa entrevista, acho que é no Conversações, que tem essas entrevistas, faz muito tempo que eu não vejo essa entrevista dele, mas ele diz que a gente ainda não vive numa sociedade das imagens. E eu tenho bastante essa sensação de que, ao invés da gente já viver numa sociedade de excessivas imagens, é como se a gente vivesse numa sociedade em que ainda está por vir a criação das imagens, elas estão por vir a criação efetiva de imagens. Pensando aí que a natureza não para de criar imagens, né? Ela está o tempo inteiro, assim, a vespa e a orquídea, ali é um exemplo, né, de uma criação de imagem em que essa situação aparece, né? Assim como estava me lembrando essa semana de uma aranha, uma espécie de aranha que vive no solo da floresta, que não faz teias, e que nos experimentos dos cientistas lá, ela reconhece as imagens como vivas. Então, o macho, diante de uma imagem, de um vídeo, de uma fêmea que aparece no vídeo, ele começa a fazer a sua dança, e começa a criar a sua dança para a cópula, né? Então, assim, tem uma provocação muito delirante, para muitas pessoas extremamente delirante, para outras nem tanto, que é essa ideia de que as imagens, palavras e sons estão vivas, né? Eu gosto muito de pensar esse movimento, né, isso desde o doutorado, essa atenção ao papel, a uma espécie de terra de papel, a um modo de existir papel, esse modo de existir feito, né, do qual participam as imagens, palavras e sons, mas não só, e um modo de existir que está intimamente vinculado à escrita. Isso tem me interessado muito, né? Assim, acho que tem uma vitalidade muito grande para mim nessa possibilidade de me engajar com esses modos de existir, porque eu não só porque eu estou me relacionando com eles, meu trabalho lida com eles diretamente, mas também porque eu sinto que são modos de existir que dependem diretamente dos humanos, né? Assim, o livro, o filme, a fotografia, não que eles sejam exclusivamente humanos. Cada vez mais eu tenho essa sensação, né, de que a gente nada mais faz do que repetir aquilo que a natureza já está fazendo. Então, tem uma sensação muito forte de que é como se houvesse, inclusive, uma espécie de chamado, de pedido, né, dos não-humanos, para que eles sigam variando seus modos de existir, nesses modos de existir cinematográfico, fotográfico, de escrita, de performance, etc. Então, eu tenho me interessado, comecei a devagar para outra coisa. Tenho me interessado bastante por isso. Eu tenho pensado junto com o Soriot, Etienne Soriot, embora ainda não conheça muitas de suas obras que ainda não estão traduzidas para o Brasil, né? Assim, conheço Os Modos de Existência, só em espanhol, o livro do Lapujade, que é fabuloso, né? As Existências Mínimas, mas tem sido um autor que tem me mobilizado bastante para pensar essa possibilidade dos modos de existência de papel. E esse chamado, né, a pensar essa vida própria desses modos de existência e a nossa tarefa, o Soriot vai falar disso, né, assim, da tarefa dos humanos, uma tarefa que não coloca, não repõe uma ideia de o Criador e as suas criaturas, não tem nada a ver com isso, né? Tem a ver com uma disponibilidade para estar junto com os materiais
uma disponibilidade para estar junto com a matéria viva, ativa, criativa, né, assim, e para entrar em comunicação com essa matéria, né, aprender a entrar em comunicação com essa matéria para que ela siga viva pelos livros, pela fotografia, pelo desenho, pela pintura, na revista, etc. Né? Eu não sei se eu sigo falando, se você quer perguntar alguma coisa. Não, muito interessante, já são várias referências que você está passando, né, que são da filosofia em relação com a biologia. Eu acho que teve um ponto de virada, né, mais recente. Você citou a Débora Danovski, que o pessoal costuma chamar de virada ontológica, que tem a ver com a antropologia, com a ciência, com a filosofia também, com a epistemologia, uma antropologia da ciência, né, que vem sendo feita aí, Stan Getz, Bruno Latour, enfim. E de lá para cá, né, já tem uns 30 anos que começou isso, 20, né? De lá para cá, hoje já tem um campo consolidado, né, de pesquisa que engloba todas essas matrizes, né? Envolve a sociologia também. Me parece que um dos principais aspectos é dissolver a relação entre produção cultural de ciência e natureza, né? Esse par natureza e cultura. E que é uma questão filosófica, estado de natureza, estado de cultura, estado civil, contrato, né? Essa questão de como é que a sociedade se institui, se saiu ou não do estado de natureza, e na filosofia política é estudado, mas eu acho que dentro desse novo campo isso está colocado de uma forma muito mais interessante, porque e o Guattari e o Deleuze tem a ver com isso também, né? Porque aí a natureza e a cultura são um limite que nunca é transposto totalmente, né? Então, a biologia entra aí, quer dizer, somos seres vivos, a Terra pensada como ser vivo, como Gaia, você falou disso. Talvez uma pergunta para te fazer, como que está esse campo na biologia, né? Essa hipótese de Gaia, da Terra como ser vivo, do ecossistema como um ser vivo, e todos que vivem no mesmo ecossistema coexistem e tem alguma relação entre si, né? Também essa relação não só da mesma espécie, né? Porque tem um certo campo dentro da biologia também mais materialista, reducionista, né? O gene egoísta, que pensa esse tipo de coisa e tal. Mas me parece que esse outro busca combater esse primeiro reducionista, né? Queria te ouvir um pouco sobre isso e sobre a ideia de Gaia. Eu acho que, assim, eu não conseguiria dizer muito da biologia, porque realmente não tenho ido muito por esse, assim, para te dizer como é que está repercutindo essa ideia na biologia, né? O que eu tenho acompanhado são estudos mais recentes, né, da biologia, que propõem uma aproximação bastante distinta, né, em relação à natureza, em que, por exemplo, a compreensão da floresta, né, assim, que é uma coisa que me interessa bastante, ela ganha nuances bastante diferentes, né, onde não faz muito sentido mais falar em ideias como competição, por exemplo, né? Tem algumas narrativas que são, vamos dizer assim, humanas demais, né, que atravessaram a biologia. Mas eu teria que ir atrás, inclusive essa é uma das minhas propostas, né, de ir atrás mais disso agora, de poder entrar na biologia buscando não só essas novas narrativas, mas desde dentro dessas narrativas antigas, como reinventá-las, né? Como ativar algumas outras possibilidades. Então, por exemplo, eu tenho feito um caminho que não é o caminho de buscar propriamente a última, sei lá, a última coisa que a biologia foi capaz de colocar fantástica. Eu não sei se isso é bom ou se é ruim, sabe, Caio? Mas o caminho que eu tenho feito é um pouco diferente. Fantástica no sentido né, de puxa, assim, consegue revolucionar a narrativa moderna e trazer uma perspectiva bastante
inovadora e conectada às perspectivas também colocadas pelas humanidades. Não tem sido esse o caminho que eu tenho feito. O caminho que eu tenho feito tem sido de encontrar, muitas vezes, com aquilo que haveria de mais tradicional na biologia, e alguns dos livros que a gente criou nos últimos 3 ou 4 anos trazem isso, né? Então, assim, um encontro com a fisiologia vegetal, um encontro com a botânica taxonômica, um encontro com a ecologia, mas com técnicas de estudos, né, da ecologia. E isso está presente nos últimos 4 livros que eu fiz coletivamente, ligados à disciplina de arte, ciência e tecnologia e literatura, cultura e sociedade, onde eu tenho proposto para os participantes, que são pessoas incríveis, artistas, pesquisadores, professores, que têm participado da disciplina, que nós pensemos a comunicação, que pode ser comunicar junto com árvores, rios, pedras, e esses últimos 4 livros foram feitos em parceria com as árvores. E particularmente numa relação com uma professora, bióloga, amiga, parceira de trabalho, que trabalha com botânica, e que tem trazido para nós possibilidades muito potentes, né, de pensar junto, mas a partir de uma biologia que embora bastante engajada com as questões atuais e preocupada com as mudanças climáticas, eu não posso te dizer que seja uma biologia que se reformulou radicalmente, não é isso. Isso parece ser uma coisa interessante de pensar, assim. Eu não tenho sido chamada a lidar propriamente com pessoas que estão reformulando e revigorando a biologia de uma maneira intensa. Não é isso. É como se o chamado fosse, desde dentro dessa biologia, que a gente sempre considerou moderna e problemática, né? Assim, a gente tem que reinventar as relações, reinventar as conexões, encontrar aquilo que pode ter uma potência para pensar junto com as artes, com a filosofia, com outros campos. Então, tem sido esse o caminho que eu tenho feito, né? Mas, como eu estou com uma ideia de trabalhar nos últimos, acho que 3 anos, chegou para mim muito forte a ideia de que comunicar era perceber, fazer floresta. E eu tenho tentado pensar um pouco essa questão e um dos aspectos que me interessa agora é ir atrás desses estudos mais recentes da biologia, porque eu acho que tem questões que eu acho que a própria biologia está colocando que são fantásticas, né? Acho que honrar essa pergunta é bem importante, mas eu tenho uma impressão de que isso, o meu movimento talvez se aproxime do movimento que eu sinto que o Latour convoca a fazer várias vezes, né? A gente recusar uma certa história da ciência que foi contada com H maiúsculo e que nos impede de entrar em relação com diferentes campos, né? A biologia, a química, a física, etc., né? Assim, e pensar possibilidades de criação a partir daquilo que nós já temos há muito tempo e que foi condenado à exclusão, né? Assim, foi condenado a ser colocado mesmo num lugar, né, de impossibilidade de diálogo, né? A partir de um certo julgamento dessas ciências. Então, eu sinto que não tem sido um movimento meu esse, né, de buscar... Mas, bom, fora isso, eu acho que essa questão, ela, de Gaia, eu acho que ela está repercutindo, né, muito sobretudo nesses encontros, né, nessa necessidade de inventar esses encontros. E não apenas como uma reformulação de uma perspectiva, né, mas como um chamado a estar junto, a inventar modos de estar junto entre diferentes perspectivas para produzir algo que a gente ainda nem sabe o que pode ser.
Então, eu tenho essa impressão também de que essa noção de Gaia, ela traz esse chamado, né? Eu não sei, eu acho que eu iria por outros caminhos também, aí falando bem do que a gente tem feito, né? Assim, e que vão, acho que um pouquinho, em caminhos um pouco diferentes. Mas que se encontram também com o que a Stan Getz tem proposto, como ela fala de uma noção que chama mesopolítica. E ela diz que a mesopolítica, ela diz respeito a uma atenção a essa lida material, com os materiais, né? E ela está falando especialmente ali na relação com as práticas científicas, né? Que ela tá atenta para essas práticas científicas e para o que acontece entre os materiais, os gestos, né? Assim, uma prática que diz respeito bastante a essa lida material e a essa transformação dos materiais, as passagens, aos devires, né? Então, essa noção de Gaia, me parece que com a Stan Getz, que vai pensar essa intrusão de Gaia, né? Vai pensar a intrusão do cosmos na política, me parece que é um chamado cada vez maior por sair dessas generalizações e abstrações e por entrar efetivamente, materialmente, né, na lida com as coisas, né, assim, nessa política que acontece, que não é numa oposição de micro e macro política, e que acontece nas passagens, né, assim, que não opõe mais teoria e prática, né? Então, assim, para nós, essa noção, ela tem sido muito importante, mobilizado muito esse dar atenção a essas práticas, como esse laboratório ateliê, né, assim, em que essas formulações de encontros se tornam possíveis, né? De encontros entre diferentes campos, entre diferentes conceitos, entre diferentes pessoas, ideias, perspectivas, humanos e não humanos. Então, acho que essa o que muda um pouco, né? Assim, o que eu tenho conseguido fazer diz respeito a criar espaços, tempos em que as pessoas possam viver junto, e viver junto não só entre humanos, mas com os não humanos. Tem até uma ideia que foi surgindo, assim, e que eu acho que faz parte da metodologia de trabalho minha, que é a da mesa de trabalho. Essa mesa de trabalho, montar uma mesa de trabalho para lidar com os materiais, e que vem muito da relação com as artes, de tudo que eu pude aprender do chamado de Deleuze-Guattari, que foi entrar enlouquecidamente no estudo com os processos e obras artísticas dos mais diferentes tipos. Essa ideia de montar uma mesa de trabalho exatamente como um gesto de atenção à intrusão de Gaia, né? Assim, de atenção ao que se pode fazer junto, né? De engajamento no fazer junto, no fazer coletivo. Essa mesa de trabalho eu tenho chamado às vezes de mesa de trabalho a céu aberto, mesa de trabalho ao ar livre. Inspirada no Soryô, já surgiu mesa de trabalho espiritual, a ideia do Soryô, que a transformação da matéria em material, né, seria um processo de espiritualização da matéria, né? E esse chamado dele muito forte para o engajamento dos humanos nessa espiritualização da matéria, que não tem nada a ver com uma perspectiva antropocêntrica e de controle sobre a matéria, né? Mas uma disponibilidade para que nessa mesa de trabalho os humanos se percebam materiais entre materiais. Então, eu sinto que isso tudo diz respeito a essa intrusão de Gaia, né? A essa intrusão do cosmos na política. Porque se perceber o material entre material, ou então essa ideia de que está tudo vivo, né? Assim, são duas ideias que me parecem que só ganham efetividade política se a gente põe a mão na massa. Eu não sei se essa é né? E pôr a mão na massa quando se pensa em termos de escrita e leitura, por exemplo, tem sido um dos desafios que eu tenho enfrentado com a disciplina de literatura, cultura e sociedade. E que é outra disciplina que eu dou também, e que eu também tenho insistido
nessa ideia de pensar com o encontro com os não-humanos. Uma sensação de que para todos esses autores, não se pensa se não for nessa relação, né? Numa relação que é de devir, que é de se afetar, né? Que é de criar junto. E, ao mesmo tempo, isso tem me colocado também, isso tudo nos últimos 3 anos, por isso pode ser que algumas coisas que eu esteja falando sejam bem divagações ainda, né? Assim, porque, para mim, eu tenho a sensação de que elas estão chegando muito forte e eu ainda estou elaborando elas. Mas é uma sensação de que esses autores todos, eles estão nos provocando a pensar mais junto com os povos originários. Tanto o Stangués, a própria Stangués trabalha com os Yorubá, trabalha com as bruxas neopagãs, né? O Deleuze e Guattari também trazem em suas obras várias referências, trazem para a gente pensar o devir negro, o devir indígena, né? Assim, trazem para pensar o devir animal, o devir planta, né? Assim, trazem para pensar. Essa noção de devir é uma das que tem me mobilizado muito. Eu tenho pensado, inclusive, que os devires, eles nunca estão sozinhos, né? Eles estão sempre, eles falam em blocos de devires, né? E eu tenho uma sensação de ecologia de devires, assim, quando a gente lida com os materiais e sente como é que acontecem essas passagens. E eu sinto que esse chamado, que está dentro deles, essa relação com os povos originários, diz respeito a uma percepção de que a gente não está sozinho, né? De que essa dimensão de que o mundo está todo vivo, ou a gente efetivamente consegue acolhê-la e acolhê-la em todas as suas consequências políticas, ou a nossa vida, vai ser muito complicada. Já está sendo, né? Eu sinto que a gente já está vivendo uma situação que deriva desse problema, né? Da gente não ter levado a sério um pensamento e uma prática com os animais mais potente, né? Que resultou nessa questão da pandemia. E aí, em relação a isso, eu acho que tem um chamado sinceríssimo, né, a pensar as artes, as ciências, as filosofias, as práticas, os conhecimentos desses povos originários, mas não no sentido apenas de dar voz a eles, né, de torná-los visíveis, né, mas de levar a sério o que pode ser um contágio, uma aliança, né? Um processo de ser afetado, de se transformar, né? E de entrar também nesse processo de criação que, por exemplo, a Toni Morrison, ela fala, né, como uma das fórmulas, assim, que eu acho incríveis do trabalho dela, que ela diz: eu quero criar um livro preto, eu não quero criar um livro sobre os negros, né? Então, é isso, né? Assim, não se trata, a Stangués vai insistir, né? Não se trata de representação do problema, né? Assim, tanto em relação aos não-humanos quanto em relação aos povos originários. A questão, e também não se trata de um mero reconhecimento de que esses povos também têm arte, ciências, filosofias, né? A Stangués vai colocar como uma espécie de necessidade vital da gente criar caixas de ressonância, né? Ela diz isso ali no Tempo das Catástrofes. E eu não sei, eu sinto que esses chamados são muito importantes, né? A Toni Morrison, recentemente eu trabalhei com o livro Jazz dela, na disciplina de Literatura, Cultura e Sociedade, e achei incrível como ela convoca a gente a sentir no livro como o povo negro se relaciona com as árvores, né? E como é que esse tipo de relação com as árvores e com a floresta é uma questão de estilo. Então, isso é muito vital, assim, né? Então, assim, como é que a gente consegue se afetar, né, e aprender com essas possibilidades de pensar, né, com os não-humanos, com os povos originários, com outras perspectivas que trazem essa dimensão de Gaia desse mundo todo vivo como algo que
é uma recusa que realmente tem nos colocado, né, em muitas armadilhas, né? Bom, viajei muito, né? Não sei se respondi. Não, muito bom. Eu penso um pouco por aí também. E acho que na filosofia, né, falando agora da minha área, a gente está vivendo um movimento ainda tímido, mas ele está crescendo de abertura, né, para as chamadas outras epistemologias, outras formas de racionalidade, né, pensamento ameríndio, filosofias ameríndias, né, até tem uma disputa sobre o termo filosofia, se é para você pode usar ou não para falar do pensamento não ocidental, pensamento africano, ou filosofia africana, afrodiaspórica, oriental, as epistemologias feministas também. Então, no Brasil, acho que a gente está um pouco atrasado, mas eu vejo um movimento de abertura para esse campo, né, que propõe reconfigurar, né, o saber canônico, né, reescrever o cânone. E aí tem, enfim, diversas posturas com relação a isso, né? Algumas mais conservadoras, outras entusiastas, e eu percebo muita coisa interessante acontecendo e alguma mudança, né, na conjuntura, mas ainda é insuficiente para modificação mais significativa, né, do campo filosófico brasileiro. E aí tem relação com as outras áreas, né, tem relação com as ciências naturais, com as ciências humanas, enfim, que eu percebo que vivem algo também assim, né? Na antropologia, na sociologia, como o próprio objeto, né, desses saberes, das ciências, já é o outro, né? Ou então a crítica da sociedade, e aí se pensa já imediatamente como objeto, né? Os saberes tradicionais, enfim. Isso aconteceu antes. Na filosofia demorou mais, né? Mas eu acredito que nessa década, né, se não extinguirem a filosofia no Brasil, eu acho que vai acontecer um movimento, né, diferente aí do que a gente tem visto no último século, né, no século XX, na filosofia brasileira, né, que foi um momento mais de formação, né, de construção num campo mais vinculado ao cânone mesmo, né, aquela história da filosofia grega, depois pula já para a modernidade europeia, né, e de lá, né, os grandes autores até hoje são estudados, vão continuar sendo estudados, são muito importantes, né? Deleuze mesmo escreveu sobre esses autores, né? As metafísicas do século XVII, para ele, eram muito importantes, Leibniz, Spinoza, e eu acho que esse movimento foi importante, mas agora tem outro também que deve reconfigurar alguma coisa aí, né? Não sei. Eu penso que é um campo promissor, né? Até fazer filosofia no Brasil, apesar de todas as dificuldades, né? Para quem está pensando hoje, eu acho que tem alguns ganhos aí, algumas coisas interessantes acontecendo, né? Falta, talvez, que isso ganhe corpo, né? Que isso ganhe corpo político também, né? Eu acho que isso é um outro movimento que deve acontecer também, né? E aí vem a questão que você fala da divulgação, né? Da conversa, né? De fazer o que é produzido na academia circular, né? E abrir também a academia para outros tipos de pesquisa. E, enfim, acho que o Brasil também é muito grande, né? Difere muito de região para região. O que é feito no Sudeste é muito diferente do que é feito no Centro-Oeste, no Norte, né? O Nordeste tem a tradição deles também. O Sul tem uma outra tradição, enfim. É muita coisa, né? O Brasil também tem isso. É um território muito extenso e as universidades, e cada área tem a sua temporalidade própria também, né? Em relação com essas regiões. A Unicamp é um polo fortíssimo, né? E na filosofia e várias outras áreas, né? Na filosofia é muito forte.
já tem uma tradição de muitas décadas, né? A Unicamp é um dos maiores centros de filosofia, de pesquisa em filosofia no país, né? E o Norte já tem menos tradição, então as coisas estão ainda começando. Lá no Amazonas, né, não tem o mestrado, tem o mestrado profissional, né, na UFAM. E no Pará tem, aí tem, né, mas nenhum outro estado tem também, só tem no Pará, né, é uma região gigante, né, a maior do país. Então é isso que eu acho sobre esse assunto também. Mas eu gosto de conversar com pessoas de outras áreas, né? E até foi boa essa conversa hoje com você, porque trouxe também uma outra visão e muitas coisas também parecidas, né? Outra visão, mas coisas que têm muitas relações, né? Entre si. E para encerrar, se você quiser falar, comentar isso que eu falei, mas também falar um pouquinho mais da revista e tal, para o pessoal que não conhece, né? O que vocês costumam publicar lá e tal. Bacana, acho que, bom, essa é uma formulação, Caio, que eu tenho feito, que eu acho que ela é arriscada, né? Bastante arriscada, mas eu acho que ela precisa ser feita. E como eu sou essa pessoa que fez biologia, depois se aventurou a se relacionar com arte, filosofia, e que trabalha com cientistas das mudanças climáticas, cientistas da biologia, e que é isso, não são pessoas revolucionárias e que estão pensando de uma maneira fabulosa, que a gente diz, uau, né, que incrível, assim, não é isso, né, assim, é um desafio a encontrar, aonde a gente só encontrava mais do mesmo, a gente encontrar a diferença, né, e a potência de encontro pela diferença. Então, eu tenho me arriscado a falar disso, não é só na filosofia que provoca reações, por conta das questões que você trouxe, imagina nas ciências, né? Como é que é eu falar que, né, que os povos, que ciência não é uma questão apenas de cientista, né? No fundo, a questão que me move é uma questão super conectada com Deleuze e Guattari, que eu tenho certeza que, embora eles tragam muitos exemplos que advêm das filosofias, da ciência, da filosofia e das artes como disciplinas, a partir de atores e de materiais que se consagraram, né, dentro dessas áreas, como campos disciplinares, né? Então, eles falam em cientistas, eles falam em artistas, né? Eles falam em filósofos. Ao mesmo tempo, eu tenho uma sensação de que o que é a filosofia é um chamado a sair disso. Essa é a minha percepção de biólogo, é um chamado a encontrar uma vitalidade, uma vida, né? Assim, a levar a sério que poderia ser pensar a relação entre arte, ciência, filosofia e vida. E essa vida não diz respeito a instituições, a atores, né? Ela diz respeito a algo que atravessa e passa por, né? É uma força. Eu não sei, eu tenho uma sensação muito forte de que esse chamado já está ali, né? Mesmo que com todas as limitações, e já ouvi críticas também a esse respeito. Mas diz respeito a uma outra percepção mais feminina também, uma percepção mais feminina da ciência, da filosofia e da arte. Eu vejo no trabalho de uma cozinheira tudo isso. Eu consigo perceber, se eu olhar para o trabalho de uma cozinheira, atenta aos procedimentos, aos materiais, às formulações, né? Então, assim, eu consigo ali extrair possibilidade de pensar as relações com ciência, arte, filosofia e outras coisas mais que não tem nenhum desses nomes e que podem ser tão boas ou melhores quanto. Então, e como é uma reivindicação muito antiga dos povos originários, se perceber que eles têm ciência, têm produção científica, artística e filosófica, né, há muito mais tempo, né, do que a gente tem se debruçado, especialmente, né, eu sinto que essas duas coisas me chamam, tanto para olhar para qualquer prática, como se fosse, pode ser um absurdo que eu estou falando, mas é essa a minha percepção,
atual, de olhar para qualquer prática e pensar nessa relação entre arte, ciência e filosofia que acontece em qualquer prática, e não numa prática exclusiva daquilo que se chama cientista, filósofo e artista, porque nas artes também isso acontece. Também tem todo esse problema que você colocou, também se coloca. Então, é interessante porque eu acho que esses autores estão convocando a gente a sair desses lugares, né, e a experimentar outros problemas. Isso não quer dizer que a gente vai dizer que ciência é qualquer coisa, né, ou que arte e filosofia vão ser qualquer coisa. Não acho que é isso também. Então, acho que tem um desafio enorme, né, a pensar. E me parece bem potente. Eu não consigo imaginar a universidade sobrevivendo se ela não se abrir para essas discussões, porque isso atravessa diretamente os nossos fazeres e as nossas relações com as outras pessoas que não estão dentro da universidade. Boa parte da arrogância, né, da universidade diz respeito a essas compreensões, né? Há muita vida, muita coisa sendo criada fora da universidade, com a qual a universidade precisa, né, conseguir se aliar e se relacionar. E eu me coloco aí de como alguém que está tentando, né, bem devagarinho, assim, criar essas relações. A gente tem a Climacom como esse espaço, né, que se abriu ali para os artistas, uma revista que não tem uma relação apenas, né, com cientistas de diferentes áreas, pesquisadores de diferentes áreas, filósofos, né, mas que tem trazido os artistas para dentro da conversa também, a partir das suas criações. Isso é bem interessante. Então, uma revista que a gente estava lançando 3 dossiês por ano, mas os dossiês estão muito grandes, então a gente vai lançar 2 a partir desse ano, que a gente não está dando conta. Então, os dossiês estão ficando imensos. A gente tem que conseguir, né, sobreviver e cuidar dela. Então, inclusive, queria dizer, tem 2 chamadas abertas, né, uma se chama Diante do Negacionismo, ou Diante dos Negacionismos, e a próxima, que vai tratar de refugiados, refúgios, o título da chamada é Esse Lugar que Não é Meu. Então, são 2 chamadas que estão abertas. Acho que, para mim, é um presente absurdo, assim, poder estar nesse lugar de editora da revista e poder cuidar dela, ter essa responsabilidade com esse ser que tem uma vida própria e que exige muito. É bem trabalhosa, né? Assim como aqui o Conversações Filosóficas também, imagino. E, bom, é isso. Eu queria agradecer, queria dizer que foi uma honra estar aqui, colocando algumas questões muito rápido, né? Assim, para tanta questão difícil. Difícil para mim, né, Caio? Que estou, né, tentando elaborar conexões e que me sinto bastante num chão bastante fugidio sempre, né? Assim, uma terra bastante, sempre muito estrangeira. Então, por isso que para mim é difícil. Mas super obrigada, fiquei muito feliz. Eu que agradeço, a honra foi minha, muito bom conversar. E sempre ficam muitas questões, mas é bom porque depois, até pedindo para o pessoal que está aí assistindo, comentarem, né, para a gente conversar, continuarmos a conversa, né? Depois a gente sempre continua e vem outra questão, outra pessoa, e depois aí tem a revista, as pessoas podem acessar e a gente continua aqui. Então, também só tenho a agradecer. Obrigado aí, Suzana. Quem assistiu a gente também, agradeço aqui. Como eu falei, não deixem de comentar, né, o vídeo e sugerirem o que quiserem aí. Fiquem ligados nas próximas conversações filosóficas.